Quando Matrix chegou aos cinemas em 1999, foi como um terremoto. Balas em câmera lenta, óculos escuros e uma pergunta que marcou uma geração. Afinal, o que é a Matrix? O sucesso foi tão grande que as continuações eram inevitáveis. Com Matrix Reloaded, as irmãs Wachowski tinham um desafio enorme. Não bastava mais o bullet time. Era hora de expandir o universo e mergulhar mais fundo na filosofia. Hoje, nada de recontar as histórias. Vamos direto aos detalhes escondidos, easter eggs e curiosidades que transformam Matrix Reloaded em um dos filmes mais cheios de segredos do cinema moderno. Logo no início do filme, quando aparece o logotipo verde da Warner, a música já revela algo diferente. As notas são mais agudas, como se estivéssemos subindo de nível. E não é coincidência, a trilogia toda foi construída como uma jornada de ascensão. No primeiro filme, Neo descobre a verdade. Em Reloaded, ele aprofunda os mistérios. E em Revolutions, alcança o ponto máximo da viagem. Tudo isso é anunciado já por aquelas notas que parecem dizer: prepare-se, agora a jornada vai mais alto. Muito antes de Reloaded, a história já tinha começado em The Animatrix. Um dos curtas se chama The Final Flight of the Osiris e funciona como um verdadeiro prelúdio do filme. A nave Osiris descobre que as máquinas estão cavando para chegar a Zion e tenta enviar um alerta. Ninguém sobrevive, mas a mensagem é entregue. E é justamente esse aviso que dá início aos eventos de Reloaded. Mais interessante ainda, algumas cenas do curta são espelhos perfeitos das do filme. Quando Joey se lança por uma janela, o movimento é idêntico ao de Trinity na sequência inicial. Nada de animação aleatória, é um elo direto entre os dois mundos, costurando o universo de Matrix em um mosaico muito mais amplo. Trinity está diante de um terminal, digitando códigos a toda velocidade. Parece mais uma daquelas cenas típicas de ficção científica, com telas piscando e códigos sem sentido. Mas dessa vez é tudo real. O programa que ela usa é o Nmap, um software de invasão usado de verdade por especialistas em segurança digital. Na época, a versão 2.54 Beta 25, ou seja, nada de hacker de Hollywood. O detalhe é autêntico. E para quem entende do assunto, é um pequeno momento de orgulho nerd. Um raro caso em que o cinema acertou na parte técnica. No primeiro filme, a Nokia virou lenda com o celular que abria com um clique. Mas em Reloaded, quem entrou em cena foi a Samsung, que criou um modelo exclusivo para o filme, o SPHN270. Não era só um adereço de cena. O aparelho foi realmente lançado, em edição limitada a 10.000 unidades, e se esgotou em pouquíssimo tempo. Hoje é item de colecionador, um verdadeiro fetiche geek. Naquela época, se você queria se sentir dentro da Matrix, bastava ter aquele Samsung no bolso. Quando o agente Smith chega à reunião dos capitães, seu carro exibe uma placa nada aleatória, IS-5416. É uma referência direta ao livro de Isaías, capítulo 54, versículo 16, que diz: Eu criei o ferreiro que assopra o fogo das brasas e forja a arma para o seu trabalho. E também criei o destruidor para devastar combina perfeitamente com Smith, uma criatura forjada pelo arquiteto, criada para destruir. Um pequeno detalhe bíblico escondido a céu aberto, típico das Wachowski. Logo depois, surge outro detalhe curioso. Um grafite com a inscrição Musa 2519. Durante anos, os fãs quebraram a cabeça tentando entender o significado, e há duas possíveis interpretações. A primeira é uma referência ao Salmo 25, versículo 19. Olha para os meus inimigos porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Um versículo que combina perfeitamente com o ódio de Smith pela humanidade. A segunda hipótese vem do livro de Mosias, capítulo 25, versículo 19, encontrado no livro de Mormon. Ali, o tema é a libertação da escravidão, o que faz sentido. Smith era um agente preso ao sistema, e agora é uma anomalia livre, e muito mais perigosa. Durante a famosa perseguição na rodovia, há um caminhão com uma inscrição curiosa: Big Endian X. Parece apenas um nome estranho, mas é uma piada de programador. Big Endian é um termo da computação que define a ordem em que os bytes são armazenados na memória. Ao adicionar eggs, as Wachowski criaram um trocadilho perfeito, uma referência disfarçada aos próprios easter eggs escondidos no filme. Uma piscadinha nerd para quem entende de código. A cena da perseguição é uma das mais insanas já filmadas. Carros voando, caminhões explodindo e Morpheus cortando um caminhão ao meio com uma katana. Mas aqui vai o detalhe impressionante. Aquela rodovia não existia. Não, eles não fecharam uma estrada de Los Angeles. A produção construiu do zero uma pista de mais de 2 quilômetros em uma antiga base naval na Califórnia. Um set gigantesco, criado apenas para aquela sequência. O resultado? Uma das cenas de ação mais lendárias do cinema moderno. E uma façanha logística que hoje seria quase impossível de repetir.
Em Reloaded, até as placas dos carros têm segredos. O carro de Morpheus e Trinity, por exemplo, tem a inscrição AA034, uma clara referência às pilhas AA, aquelas mesmas usadas em controles e brinquedos. É um aceno direto ao primeiro Matrix, quando os humanos eram comparados a simples baterias que alimentavam as máquinas. Outra placa, DA203, aparece durante a perseguição. Ela remete ao livro de Daniel, capítulo 2, versículo 3, que diz: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que ele significa." E o que vemos no filme? Neo e seus sonhos proféticos, as visões de Trinity morrendo. Mais uma vez, a Bíblia surge como código dentro da Matrix. Nem tudo foram efeitos especiais. Durante as filmagens, o elenco literalmente deixou o corpo em cena. Lawrence Fishburne fraturou o braço durante os treinos. Carrie Ann Moss quebrou a perna fazendo um salto. E até Hugo Weaving, o implacável agente Smith, machucou uma vértebra. Ou seja, entre cabos, acrobacias e quedas, Matrix Reloaded não foi só espetáculo visual. Foi suor, esforço e dor de verdade. Tem um detalhe em Matrix Reloaded que conecta o filme à série cult dos anos 60. O Prisioneiro. No primeiro Matrix, há uma referência rápida. Neo passa por um letreiro que remete à série, mas em Reloaded isso fica explícito. Ele é o número 6. Não é um apelido qualquer, e sim uma dica de que Neo é a sexta encarnação do escolhido. Um paralelo direto com o protagonista de O Prisioneiro, chamado apenas de número 6. Como se as Wachowski estivessem dizendo: Neo não foi o primeiro, e talvez não seja o último. A produção de Matrix Reloaded também foi marcada por escolhas de elenco que poderiam ter mudado tudo. Para o papel de Seraph, o guardião do oráculo, as Wachowski queriam ninguém menos que Jet Li, mas o ator pediu o mesmo cachê que Keanu Reeves e a negociação desandou. Depois pensaram em Michelle Yeoh, mas por conflitos de agenda ela também recusou. O papel acabou ficando com Colin Shaw. E não para por aí. O personagem Z, companheira de Link, seria interpretado pela cantora Alia. Infelizmente, ela faleceu em um acidente aéreo antes das filmagens, e o papel passou para Nona Gay, ou seja, Matrix Reloaded quase teve um rosto completamente diferente. Algumas aparições especiais passam despercebidas. O lendário boxeador Roy Jones Jr. interpreta o Capitão Ballard, e o filósofo e ativista Cornel West aparece como um dos conselheiros de Zion, interpretando a si mesmo. Dois mundos completamente distintos, o ringue e a filosofia, unidos dentro da Matrix. A famosa Burly Brawl, a luta entre Neo e dezenas de agentes Smith, é uma das cenas mais icônicas da trilogia, mas o segredo é que ela não é totalmente feita em computação gráfica. Sim, há muito CGI, mas também muitos dublês reais, escolhidos por parecerem fisicamente com Hugo Weaving. Grande parte da coreografia foi filmada com pessoas de verdade, lutando, caindo e voando pelos cabos. E tem mais. Quando os vários Smiths se chocam entre si, o som que ouvimos lembra o de bolas de boliche batendo. Um toque de humor escondido no meio da ação. Quando Neo encontra Seraph, parece uma simples luta de teste, tipo, vamos ver se você é digno. Mas a cena tem muito mais significado. Seraph não é apenas um guardião. Ele é um firewall vivo, um programa criado para proteger o oráculo. O nome Seraph vem de Serafim, os anjos de fogo da tradição bíblica. E o detalhe técnico é genial. Quando eles passam por várias portas seguidas, isso simboliza os backdoors, atalhos secretos dentro de um sistema. É uma metáfora transformada em ação, e faz de Seraph o personagem mais informático de todo o universo Matrix. Em Matrix Reloaded, nada é colocado por acaso. Quando Neo, Trinity e Morpheus chegam à mansão do Merovingio, Trinity aperta o botão do elevador com o número 101. Parece só um andar qualquer, mas na verdade é um símbolo poderoso. O número 101 representa o código binário, os uns e zeros que formam a base de toda a Matrix. E há mais. 101 era também o número do apartamento de Neo no primeiro filme. Pequenos detalhes que mostram como tudo dentro da Matrix está conectado, e nada é mera coincidência. Pouco antes da louca perseguição com os gêmeos, dá pra ver ao fundo um grande outdoor com uma vaca e a palavra steak. Parece uma piada aleatória, mas não é. Steak era uma das senhas secretas do site oficial de The Matrix, lá em 1999. Quem digitava essa senha desbloqueava conteúdos extras escondidos. Mais uma piscadinha das Wachowski para os fãs mais atentos. Um easter egg dentro do próprio universo da Matrix. Aquela cena em que os gêmeos parecem virar fumaça na explosão do carro? Pois é, não é o fim deles. No jogo The Matrix Online, que continua a história oficial dos filmes, descobrimos que o Merovingio consegue restaurá-los, reiniciando seus corpos digitais. Ou seja, dentro da lógica da Matrix, ninguém realmente morre. Alguns programas apenas são reiniciados. Mais uma prova de que o universo de Matrix foi pensado para ir muito além do cinema.
Poucas cenas dividiram tanto o público quanto o Raven Zion. Morpheus faz um discurso épico, tambores começam a bater e de repente todo mundo está dançando, suando e gritando. E o espectador se pergunta, o que é que eu tô vendo? Mas a verdade é que essa cena tem propósito. Cada filme da trilogia tem um momento ritualístico, um respiro antes da guerra. É a forma que os humanos encontram de lembrar que ainda estão vivos e de celebrar a liberdade, mesmo que por pouco tempo. Pode não ser a parte favorita de todos, mas faz sentido dentro da história. Chegamos à cena mais debatida da trilogia, o encontro de Neo com o arquiteto. No primeiro filme, tudo era claro. A Matrix era falsa, o mundo real era verdadeiro. Mas aqui, as Wachowski complicam o jogo. O arquiteto fala sobre propósito, causa e efeito, e o verdadeiro motivo das nossas escolhas. É uma virada filosófica que confundiu muita gente, mas que é essencial para entender o destino de Neo. Não se trata mais apenas de liberdade versus controle, e sim de como cada escolha molda o ciclo da própria realidade. Então é isso. Matrix Reloaded pode até dividir opiniões, mas se você prestar atenção, vai ver que o filme é um verdadeiro tesouro de detalhes escondidos, referências e curiosidades de bastidores. Não é só filosofia e rave, é também ação lendária e simbolismo que ainda surpreendem até hoje. Se curtiu o vídeo, deixa o like, comenta qual detalhe mais te pegou, ou se tem algum que eu deixei passar. E se quiser continuar na Matrix, confere também o vídeo sobre os easter eggs do primeiro filme. Se inscreve, ativa o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo, sempre dentro do mundo do cinema.